extremamente positiva, e eu diria já até de certa forma exitosa, porque a gente começa a se deparar com situações, primeiro de um quadro, eu diria, de aspectos regulatórios, fiscalizatórios até existente. É um quadro apontado aqui pelo Tribunal de Contas, e de certa maneira o que a gente tem tanto por parte da agência quanto por parte do Ministério, uma série de pontos e encaminhamentos que poderiam nos dar a tranquilidade para seguir adiante com aquilo que nós discutimos aqui na comissão, de criterizar, digamos assim, os procedimentos daqui para frente. Reconheço que tem problemas estruturais, tem problemas acumulados, mas aí acho que o professor Vinícius colocou muito bem. Esse debate, por exemplo, foi concluído em dezembro de 2007, aqui no Congresso Nacional. Depois, inclusive, da mesma provocação que nos leva a esse momento da agora. E a nossa expectativa, pelo menos a partir do que conversamos aqui, o senador Aloysio, o senador Ralph, o senador Eduardo, é que a próxima quarta-feira também a gente, de certa forma, liquide essa fatura, dizendo, está aqui, essas são as condições para. E aí eu quero começar a levantar algumas ponderações para essa questão do que diz respeito ao trabalho de cada setor desse. A Anatel, por diversas vezes, tem levantado a sua dificuldade no que diz respeito à fiscalização. Chega a apontar em diversas vezes, em diversos fóruns, um aspecto da dificuldade, inclusive, de acesso a dados para um nível mais, eu diria, eficiente da sua ação. Então, se é isso, nós precisamos ajustar a Anatel e Ministério, porque de nada adianta o processo vir para cá e não vir acompanhado, principalmente, desse nível de acerto entre os dois órgãos. Eu acho que essa é uma questão. Bem, se a própria Anatel reconhece que há uma certa fragilidade na obtenção, viu, professor Vinícius, eu acho que aí eu levo em consideração aquilo que o próprio senador Eduardo, ou o senador Aloysio falou aqui agora. Em 2, 3 meses, sei lá, a jornalista Elvira Lobato foi lá, catou, foi daqui, foi para lá, deve ter mexido aqui, aonde, não sei o quê, e tirou aí pelo menos 90 e poucas informações. Alguém podia dizer, mas no Ministério tem 9 mil, tem 10 mil. Os processos são compatíveis com cada setor. Nós fizemos, sim, naquela época, ainda com Miro Teixeira, depois com Hélio Costa no Ministério. Eu me lembro, inclusive, que eu batalhei na Comissão de Orçamento para que a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara liberasse recurso, que a Comissão do Orçamento acatasse, viu o relator setorial, que me falha a memória agora quem era, uma emenda da Comissão de Ciência e Tecnologia para que a gente permitisse ao Ministério reestruturar todo esse setor. A gente sabe que é caro digitalizar e tal, por isso aportamos recursos para essa tarefa, entendendo que essa tarefa é preponderante. Tá? Outro aspecto que eu quero chamar a atenção são os chamados critérios que o professor Vinícius levantou aí. A proposta feita, principalmente lá encabeçada pelo consultor Tito, lá da Câmara dos Deputados, da Comissão de Ciência e Tecnologia, ela se baseava, professor Vinícius, nos seguintes aspectos. Os pontos que mais chamaram a atenção, que é o que nós discutimos aqui no grupo de trabalho, são esses: fixação de prazo para abertura de processo licitatório, necessidade de consulta pública prévia para os processos licitatórios, previsão no edital de licitação de percentuais mínimos, e aí vai a questão da programação, regionalização, programa jornalístico, enfim, uma série de coisas. Aumento do peso relativo nos processos licitatórios, a partir exatamente da adoção desses critérios, para permitir que você cumpra o papel da concessão. A redução do peso relativo aí no processo inverso, já que a outorga, se ela tiver caráter definitivo, a questão do próprio valor dessa oferta. A possibilidade de exploração de radiodifusão, esse é um, eu diria que é um ponto
mais explosivo na relação com a classe política. Meu caro Táxi aí, Vossa Excelência que é procurador, que é o fato da questão de como é que nós vamos tratar mais uma vez essa questão a radiodifusão para fim exclusivamente educativos. Esse é um problema. E naquela época a gente afirmava isso. A gente propunha que somente fosse União, Estados, Distrito Federal, municípios e universidades públicas. Portanto, você tentando evitar, eu falei isso aqui sem nenhuma provocação com ninguém, então não sabia nem de rádio para ninguém e tal. Eu falei assim, fundação em nome de meu pai, porque meu pai já morreu, então eu não posso botar fundação em nome de minha mãe, porque minha mãe é viva, então, por exemplo, não dá para fazer fundação com o nome de muita gente até que faz. E eu não tenho fundação nenhuma em nome de meu pai, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Até porque meu pai não era nem do setor de comunicação, meu pai era ferroviário, se comunicava via telégrafo, por isso até que eu aprendi o telégrafo bem cedo. Aliás, eu aprendi o telégrafo cedo e fui depois aluno do professor Raul Seixas, o pai do professor Raul Seixas foi meu professor de eletrônica. E o velho Raul era engenheiro da leste brasileira e gostava muito de telégrafo, então ele fazia questão de brincar com a gente e tal. Mas voltando aqui para a nossa vaca, ou melhor, para a nossa laranja, né? Não para a vaca fria. Então eu acho que esses aspectos são importantes para a gente trabalhar aqui, ó, nesses pontos, e definir como vai ser a atuação. E aí vem, aqui até muito bem levantado pelo representante do Tribunal de Contas, doutor Maurício, que se refere a essa questão como é que nós vamos agir. Eu particularmente acho que o tribunal pode dar uma contribuição decisiva. Mais do que aguardar o processo de chegada para a fiscalização, é o processo inclusive de antecipação. Participar nesse período aí entre processo licitatório e apresentação da documentação. Ora, será que é difícil? Eu vi aqui o senador Ciro elogiar a comissão tendo feito o currículo, apresentado a todos nós o currículo de vocês. Será que não dá para ter a folha corrida, me desculpe a expressão, de quem está num processo licitatório? Essa folha corrida, inclusive, acompanhada da sua capacidade financeira? Porque não é possível. Como é que o laranja, que não tem condição de ter uma rádio, aparece lá entrando para disputar uma licitação de milhões? Como? Será que não dá para ter o acompanhamento disso? Para comprar um aparelho de rádio a prazo, o dono da loja exige. Para comprar uma estação de rádio não precisa. Exatamente. Então, assim, acho que era importante que a gente pudesse... Isso não há necessidade, eu quero chamar a atenção disso, doutor Maurício, não há necessidade da gente mudar a legislação. Não há. Nós poderemos até mexer na legislação, aí eu concordo com o senhor, quando a gente pega aqui na Constituição, o 223, e vê o seguinte, bom, como é que judicialmente, e aí essa coisa que Flecha levanta, como é que legislativamente a gente pode interferir? Porque para eu cancelar, para eu caçar uma concessão aqui, eu preciso de quórum qualificado, os quintos do quórum para fazer isso. Então, na realidade, eu acho que a gente pode modificar isso aqui, mas hoje, mesmo do ponto de vista dessas ações, se ainda que pego em irregularidades, tanto a ação do TCU quanto do Ministério Público e a ação judicial, essa ação pode determinar, de uma vez por todas, o cancelamento dessas concessões, que poderiam ser, inclusive, adotadas para efeito não só de malandragem, de documentação, mas até de programação. Isso faz parte da concessão. Esse é um ponto que eu li aqui agora há pouco. Quando você destina uma rádio comunitária para ser comunitária, meu caro Raul, se ela foge da sua programação, se uma rádio comercial não cumpre o que está determinado aqui, é motivo também para cancelamento. É motivo, afinal de contas, o edital leva em consideração esses aspectos. Então isso é um descumprimento do edital que propiciou aquela concessão. Então, portanto, é uma regra que foi rompida. Então é possível dizer, não adianta a gente achar que nós vamos agora parar, fazer uma série de questões aqui do ponto de vista de emenda constitucional, projeto de lei. Eu acho que está faltando a gente um pouco isso. E é por isso que eu acho que eu louvo a atitude aqui, tanto da comissão da Câmara quanto do Senado. Conversei muito esse final de semana, tive a oportunidade de estar no mesmo lugar que o Bruno
que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, disse, rapaz, essa é a oportunidade para a gente, inclusive agora, ir para além dessa propositura e cobrar o cumprimento do que a gente tem. Se a gente conseguir cumprir aqui o que tem, quais são as ferramentas que tem o TCU, quais são as ferramentas que tem a Anatel, o Ministério, a gente consegue ir trabalhando minimamente no pente fino. Tudo bem, eu não vou ter condição de atacar as 9.000, as que estão vindo para cá. O Ministério tem condição de preencher com esses quesitos aqui levantados por nós, para que a gente se posicione. Então bora começar por aí. Enquanto a gente faz isso aqui, Ministério e Anatel fazem a parte do que está lá dentro, para a gente ir tentando descobrir onde é que tem laranjal. E por último, eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu continuo convencido que é descumprimento. Eu não vi em lugar nenhum na legislação que alguém pode transferir a concessão. Eu quero saber onde é que está isso. Sim, mas no regulamento, o que é que a lei fala? A concessão é um processo, você tem um tempo, a questão do regulamento, mas aí o que é que está acontecendo? E esse tempo está seguido? Esse que é o problema. Onde é que está na legislação isso? Não tem. No entanto, aí alguém vai lá e faz essa operação e ainda faz, como disse aqui, acho que foi o senador Luiz estava citando, anuncia na internet, tenta vender, faz tranquilo, aí um contrato de gaveta é permanentemente anunciado. Volto a insistir aqui, ó. Esse problema nós vivenciamos com duas redes grandes. O fato da manchete no Brasil, a concessão foi transferida. Publicamente, todo mundo viu, assistiu a forma como se processou. E depois, aqui não chegou a consagrar, mas o SBT chegou a anunciar num problema de um momento de crise que o Silvio Santos poderia utilizar o seu SBT como garantia. Garantia de quem? Como é que eu posso pegar um bem público e dar como garantia para um processo de dívida de uma outra operação? Então, na realidade, eu acho que a gente tinha que ser mais rigoroso nesse processo. E aí, para finalizar, senhor presidente, eu acho que nós poderemos entregar na próxima quarta-feira esse nosso relatório, né? Até para poder a gente começar a apreciar. Mas era importante que a gente já tivesse por parte aqui, é isso que eu quero cobrar dos órgãos públicos que aqui estão, já um cumprimento nessa primeira etapa. Nós topamos começar a apreciar já a rádio na próxima quarta-feira, desde que elas venham acompanhadas com esse procedimento, né, e a gente adotar já de imediato as ações, eu diria até de colaboração com o Ministério e com a Anatel, para que a gente possa ir ajudando para tirar de uma vez por todas essa nhaca que está nessa questão de radiodifusão. Se a gente for ler aqui o decreto, nós vamos ver, o decreto é de 63, a lei é de 62, e nós vamos trabalhando com um processo que vai nos jogando cada vez mais em dificuldade. É isso, presidente, eu queria insistir nesse nível de cobrança. Vamos pegar aqui, ó, esse conjunto de critérios que nós já discutimos, e depois até nós pensamos, poderíamos até discutir se nós vamos alterar o parágrafo 4º do 223, para permitir que, além de judicialmente, o Senado e a Câmara possam revogar. Se a Justiça tivesse hoje a possibilidade de receber da Anatel, do Ministério e do TCU processos para ela julgar, eu garanto que vários juízes teriam elementos na mão tranquilamente para cancelar concessões. E caberia, inclusive, a esses órgãos cobrar do Judiciário celeridade na apreciação desse processo. Eu acho que isso é mais rápido do que achar que nós vamos fazer mais emenda constitucional para ajustar regras quando regras existem.